de volta com o seu programa Evidência, e agora é aquele momento que a gente traz curiosidades do IFPR de Ivaiporã, o nosso quadro Eu Quero Saber. Comigo hoje eu tenho o prazer de receber o professor Zeus Moreno Romero, ele que teve a sua graduação, licenciatura em História pela Universidade de Barcelona, é mestre e doutor em História pela UEM e professor no IFPR de Ivaiporã. Zeus, muito obrigada pela sua presença para contar aqui um pouquinho da história do Instituto Federal do Paraná, principalmente da importância aqui para a nossa região, em Ivaiporã e região. Mas antes da gente saber a história do IFPR, eu queria saber o que te trouxe aqui ao Brasil, o que te trouxe aqui à nossa região de Ivaiporã, você que é espanhol, é de Barcelona e hoje atuando como professor aqui no IFPR. Bom, primeiramente agradecer o convite e o lugar de fala. E eu, lá em Barcelona, trabalhei 10 anos na instituição cultural centenária Casa América Catalunha. E lá eu tive o privilégio de conhecer grandes figuras da América Latina toda. E comecei a amar a América Latina e especificamente o Brasil, né? Que é um país maravilhoso. Se encantou pelo Brasil, professor? Pelo Brasil, pelo povo brasileiro, né? E por essa maravilhosa natureza que Deus caprichou aqui nessa terra. É lindo, né? Nosso Brasil realmente é muito bonito. Aí você, fazendo as pesquisas, conheceu mais um pouquinho do Brasil e quis vir para cá. Mas por que Ivaiporã? Bom, eu escolhi fazer o mestrado e o doutorado na Universidade Estadual de Maringá, né? Na região de Maringá. Depois de viajar várias vezes pelo Brasil e perceber que Maringá é uma cidade onde tem uma qualidade de vida, onde um imigrante pode começar de zero. Sim. O Brasil é uma terra de oportunidades, se você é honesto e trabalhador, né? Então eu escolhi a região pela qualidade de vida. Ah, você foi pela qualidade de vida mesmo. Realmente, né, Maringá, citou Maringá, é uma cidade que realmente proporciona isso, né? Além de ser uma cidade com ótimos instituições de ensinos, muitas oportunidades, é uma cidade muito bonita também. E daí, de Maringá, veio para Ivaiporã. Exatamente. Eu trabalhei 4 anos na Universidade Estadual do Paraná, no campus de Paranavaí, trabalhei um ano no mestrado da Universidade Estadual de Londrina, trabalhei também no Instituto Federal de São Paulo, no campus de Barretos, e agora estou aqui em Ivaiporã, uma região maravilhosa, tranquila, sossegada, de paz, e uma região que onde o Instituto Federal do Paraná tem um papel muito importante para o desenvolvimento socioeconômico daqui da região. É isso que eu queria saber, né? A importância, porque a gente sabe que a educação do IFPR é uma educação de qualidade e gratuita, né? Que dá oportunidade para muitos jovens ali a entrarem no mercado de trabalho de uma forma realmente com a capacitação, de uma forma excelente, né? E a importância aqui do Instituto, como que começou aqui em Ivaiporã? Você tem um pouco dessa história para gente? Bom, a nível brasileiro, né, os estudos técnicos começaram em 1909, sobretudo para formar trabalhadores rurais e urbanos. Na década de 90 teve uma reformulação desses estudos e em 2008 foram fundados os institutos federais no Brasil. Acredito que são mais de 28 institutos federais. No caso do Paraná e no caso de Ivaiporã, o Instituto Federal do Paraná é uma ferramenta de democratização da educação. O que seria isso? Pois que todo mundo, independentemente da classe social, do seu origem geográfico, tenha acesso a uma educação de qualidade. De qualidade, exatamente. Tem até um pessoal na nossa live aqui, ó, mandando parabéns ao IFPR, ensino de qualidade, né? Ó, muita gente reconhecendo aqui, né? A Laura mandou pra gente, IFPR, ensino de qualidade, realmente, né? Ele dá as ferramentas, né? Para a pessoa, se a pessoa se dedica, ele leva os estudos a sério, ele dá a oportunidade, né? Tem até uma frase que diz assim: Deus dá a todos uma estrela, alguns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. O Instituto Federal está dando essa oportunidade, daí cabe ao aluno, à pessoa, a abraçar ou não a oportunidade, né, professor? Para os alunos que fazem os cursos de FPR,
Quais são as perspectivas aqui na nossa região? Bom, as perspectivas, né, é encontrar um bom lugar de trabalho, mas o Instituto Federal do Paraná não só está formando trabalhadores, está formando seres humanos com valores humanos. No caso da nossa instituição, claramente representando os valores republicanos, né, da República Federativa do Brasil, a igualdade, oferecer oportunidades por igual a todos os segmentos da população, a fraternidade, né, criar uma união entre os centros educativos, no caso do Instituto Federal, e a nossa região, e a liberdade. Nós fornecemos as ferramentas para a liberdade de pensamento, para que os nossos alunos tenham liberdade de pensamento, porque, lamentavelmente, como de forma geral, a educação no Brasil é uma educação que ensina a obedecer. E nós tentamos que seja uma educação que ensina a pensar, que esse é o grande diferencial. Isso que você falou é muito importante, né? É muito mais do que obedecer, muito mais do que seguir um padrão. Você tem que saber questionar, você tem que ter um pensamento crítico para saber se aquela ideia serve ou não serve, para poder analisar a situação, né? Então, vocês estão formando ali cidadãos com esse pensamento crítico, esse poder de decisão. Exatamente, e isso que dá um diferencial, né, aqui na região. Às vezes a gente pensa que o Brasil, né, a gente vê só como um exportador de matérias-primas, mas esquecemos do capital humano, dos seres humanos, dos filhos e das filhas do Brasil, e toda a sua capacidade intelectual para criar, para pesquisar, para fazer inovação. E, no caso, a nossa instituição fornece as ferramentas para impulsar esse tipo de avanço civilizatório. Olha, que bacana, né? A gente fica feliz de saber que tem um instituto aqui na nossa Ivaiporã. Olha só, chegou uma pergunta agora da Ângel. Ela disse assim, ela perguntou assim, quantos anos tem o instituto aqui em Ivaiporã? Eu queria que o professor falasse um pouquinho da importância dos cursos. Bom, de memória, acredito que estamos aqui desde 2000, se me escapou. Uns 20 anos, não? Já faz uns 15 anos no mínimo, né? Então a importância dos cursos está focada a fornecer mão de obra, né? Temos o curso do agro, temos curso de informática, temos curso de eletrônica, e também temos os cursos superiores, temos pós-graduação, temos o projeto para educar as mulheres também, daqui de Ivaiporã. Mulheres Mil. Muito legal esse projeto, Exato. Por sinal. Esse também, né, é bem democrático, né, porque oferece uma oportunidade para aquelas mulheres, né, que às vezes não conseguiram estudar, fazer uma graduação, e elas têm essa oportunidade do Mulheres Mil. Isso é muito bacana, né? Exatamente, esse é um dos trabalhos do nosso instituto, né? A gente receber a população de Ivaiporã. Às vezes parece que essas instituições de ensino superior, etc., vivem de costas para as cidades. Não é o caso daqui do nosso campus, né, que é integrador e que fornece essas ferramentas para um crescimento humano e também econômico e social. Que legal. Chegou mais uma pergunta aqui, do Zeca Souza. Ele perguntou se é muito difícil para o aluno entrar no IFPR. É um ensino gratuito, tem que pagar alguma coisa na inscrição ou como que funciona? Não, tem as provas de acesso, qualquer um pode fazer, né? É totalmente gratuito. Temos bolsa de permanência para pessoas de baixa renda. No caso do ensino médio, quando eles vão fazer o vestibular, eles entram, digamos, nas cotas da escola pública, né? Que legal. O que ajuda muito também. Isso é muito legal. O que, às vezes, a gente percebe que nos primeiros anos, né, os alunos têm um pouco de dificuldade de acompanhar, porque o nível realmente é um nível alto, um nível de qualidade, né? Sim. Mas, aos poucos... Depois vai pegando ritmo. Aos poucos, o ser humano vai atrás e vai dispará-lo. Há quanto tempo que você está em Ivaiporã? Em Ivaiporã estou desde julho desse ano. De julho desse ano. E você dá aula para todos os cursos? Ou qual curso seria assim, o que você dá a disciplina? No meu caso, eu dou aula de História para os cursos técnicos de ensino médio, de Agroecologia, Informática e Eletrônica. Você dá aula para esses cursos, então. E como que você percebe, assim, os alunos são bem receptivos, pelo menos na sua disciplina? Como que você percebe?
Os alunos são muito receptivos, né? Precisamente na minha disciplina eu procuro levar os conteúdos para a realidade dos alunos e não que os alunos se incorporam uma espécie de conteúdos, né? Pensamos a história como memorizar datas e nomes, e a história não é isso. A história é entender a sociedade, por que as coisas são como são hoje em dia e como podem ser no futuro. É importante. E olhar para o útil. passado para poder entender o futuro, seria mais ou menos isso, né? Isso é útil, né? E a gente, por exemplo, trabalha, escutamos música sertaneja raiz e comparamos com a sertaneja universitária, Que vemos legal! como mudou o isso tempo. também! Utilizamos o Instagram como ferramenta de ensino, criamos perfis de personagens históricos de Instagram, né? Então levar a realidade que tem os alunos hoje em dia, né? Levar os conteúdos para essa realidade. Uma realidade, aquilo que eles estão habituados, né? E aquilo também que chama a atenção deles, porque hoje a gente está convivendo com essa modernidade, as redes sociais, o avanço das redes sociais, então tem que tentar falar essa linguagem, né, professor? Exatamente, podemos pensar que o celular é um inimigo da educação ou podemos usar o celular como uma ferramenta para a educação. A Rosilda falou, parabéns, professor Zeus, ficamos felizes de tê-lo aqui em Vaiporã. Olha que legal, chegou uma mensagem para você, professor. Muito obrigado. Que legal. Professor, antes da gente finalizar, tem alguma curiosidade, algum fato, alguma mensagem que você queira deixar, falando nisso, na democratização do ensino e no papel do Instituto Federal do Paraná em Vaiporã? Bom, eu gostaria de explicar um caso, né? Não é daqui da região, mas quando eu dava aula na Universidade Estadual do Paraná, eu tinha um aluno que a família era catadores de lixo, né? Uma casa de catador de lixo. Ele demorou 6 anos em concluir uns estudos de 4 anos, mas quando ele concluiu, passou num concurso da prefeitura, está comprando sua casinha, está comprando seu carro e quebrou esse ciclo de pobreza da família, né? Olha, e isso que lindo é o que enche o coração nesse trabalho da educação aqui no Brasil e aqui na região. Você sente aquela gratificação de ter escolhido a profissão certa quando vê a mudança de vida através da educação, né, professor? Imagino que deve ser gratificante. Exatamente, e essa não é o meu trabalho, eu considero a minha missão aqui no Brasil e na região de Vaiporã. E você pretende ficar por um tempo aqui em Vaiporã? Pretendo, né? Eu sou professor temporário, lamentavelmente, se fosse concursado já fico para sempre, né? Mas vou ficar até finalizar o contrato, sim. Ah, sim. Tomara que dê certo, né, do professor ficar. Realmente, a gente fica feliz de tê-lo aqui. E as curiosidades do Instituto Federal do Paraná, aqui no campus de Vaiporã, você pôde conferir hoje no quadro Eu Quero Saber. Agradeço a presença do professor Zeus. Professor, tudo de bom aí, muito sucesso para você, viu? Muito obrigado.